vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmão, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos, aos céus a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, o vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse dia, né, da nossa Semana Allan Kardec, a mais esse dia em que estamos reunidos, estudando a doutrina espírita e confraternizando, né, mesmo que à distância. Então, para a gente começar a nossa reunião da noite, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos todos nós elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, agradecer pelas oportunidades de estudo, pelas oportunidades de confraternização, em seu nome, Jesus. Que nós possamos, em mais essa noite, aprender, consolidar em nós os ensinamentos espíritas, nos preparando para levá-los aos corações necessitados, espalhando a luz de Jesus, o esclarecimento, levando a paz e o consolo aos corações. Graças te damos, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Hoje, então, nós estudaremos um pouquinho esse tema, que é Sociologia e Espiritismo. Nós vamos juntos estudar sobre essas duas ciências que são tão próximas, né? A gente vai ver que elas são tão próximas e que elas, desde a sua origem, que elas surgem já muito próximas, e nós vamos estudar esse tema com base principalmente na obra O Consolador, que é a obra que a gente está comemorando o aniversário especial esse ano, e também nós vamos buscar algumas outras referências, principalmente no Livro dos Espíritos, que também que a gente comemora nessa Semana Allan Kardec. Né? Então, para a gente começar a falar sobre sociologia e espiritismo, nós vamos buscar, né, entender as origens dessas ciências. Tanto o espiritismo quanto a sociologia, elas surgem e ganham forma no século XIX, né, que é um período em que grande parte das ciências elas estavam se consolidando. Algumas, as chamadas ciências da natureza, um pouco antes, né, a gente vai ver que desde o século XVII elas já estavam já se desenvolvendo, mas essas ciências que são chamadas ciências humanas, elas se consolidaram mais no século XIX. Então, ambas surgem num contexto intelectual orientado pelo positivismo francês. A gente vai falar um pouquinho desse positivismo mais para frente. Inicialmente, né, no momento em que, especialmente as ciências humanas, elas se propõem a fixar os seus critérios de cientificidade, né? As outras ciências, elas já tinham um método mais ou menos consolidado, elas já tinham ali as suas normas, né? E as ciências humanas, como a história, né, a própria sociologia, elas começam a se fixar como ciência mesmo nesse período. E claro que de lá para cá muita coisa foi mudando, né? E o espiritismo também, a gente vai ver que nesse contexto do século XIX, onde várias ciências se consolidam, onde o pensamento científico ele ganha muita força na Europa, né, principalmente, o espiritismo ele surge nesse contexto também. Então, a gente pode falar que são ciências que, cronologicamente, como a gente entende o espiritismo como ciência, filosofia e religião, cronologicamente elas têm essa origem comum, né? E a sociologia como ciência, ela se torna, né, uma ciência de fato mesmo, com um método, a partir das ideias de um cara que é considerado aí o primeiro sociólogo, que é o Émile Durkheim. E enquanto, né, o considerado pai da sociologia é o Auguste Comte,
que é lá o do positivismo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, só para a gente entender, né, que esse período de surgimento do espiritismo e de consolidação da sociologia é um período de grande florescimento de várias ciências. E como, né, a gente entende o espiritismo como uma ciência, ela vai se relacionar, ela vai dialogar com essas outras, inclusive com a sociologia. E aí, nós vamos pegar aqui no livro O Consolador, ele traz um tópico específico sobre a sociologia. Na verdade, tem um tópico sobre o que ele chama, né, o que o Emmanuel chama de ciências fundamentais. Então, ele fala de várias ciências, a química, a física, a biologia, a psicologia, e aí tem um tópico aí dedicado à sociologia. E aí, como a gente falou que a sociologia ela surge, né, influenciada por esse contexto intelectual de positivismo na Europa, na França principalmente, vamos entender assim brevemente o que é esse positivismo. Eu trouxe aqui uma definição bem simplesinha, que é a definição que está lá no dicionário, né? A primeira definição é o estado ou qualidade de positivo, caráter seguro ou definitivo, e o que interessa mais para a gente é essa segunda definição aí, que é a definição do positivismo para a filosofia, que vai orientar várias dessas ciências, né? É um sistema criado por Auguste Comte, principalmente, né, que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas. Então, as explicações para os fenômenos, as explicações para as várias situações da nossa realidade, elas passam a ser construídas a partir da realidade concreta. Né? A experimentação, a repetição dos experimentos, tudo isso ajuda a explicar a realidade. Mas aqui fala assim, afastando das especulações metafísicas ou teológicas, a gente vai falar, mas e o que o Espiritismo tem a ver com isso? Né? Porque, na verdade, o Espiritismo ele vai buscar também um método, né? Que é o da experimentação também. O Kardec ele era muito rigoroso com isso. Então, essa ideia do positivismo, essa corrente positivista, ela influencia principalmente os métodos que o Kardec segue, né, orientado ali pelos espíritos. E aí, aqui nesse momento, a sociologia ela surge nesse contexto positivista. Então, assim como as ciências da natureza, elas vão observar os fenômenos físicos, né, os fenômenos da natureza a partir desses critérios, né, desse positivismo, a sociedade, os fenômenos sociais, os fatos sociais, eles passam também a ser analisados dessa forma. É claro que, como uma ciência humana, isso é um pouco diferente, né? E nesse período, esse esforço de tornar o conhecimento científico, né, válido, ele entra e ele abrange essas várias ciências, tanto, né, a sociologia quanto o espiritismo mesmo. E aí os tópicos que o livro Consolador traz nesse trecho sobre a sociologia como uma das ciências fundamentais, eu listei aqui, então é uma lista com base nos temas das perguntas, né? Então os tópicos que ele aborda nesse capítulo é principalmente a ideia de pátria e nação. Aí eu coloquei na frente o número da pergunta, né? Como a gente sabe, o livro Consolador, ele é construído com base em perguntas e respostas, né? A Bárbara já comentou sobre isso na terça-feira. E aqui eu coloquei o número da perguntinha para depois vocês conferirem lá também, né? Terem a oportunidade de explorar um pouquinho mais essa obra que é muito boa. E aí, por afinidade de tema, eu coloquei o número da pergunta aí. Então, primeiro ele fala sobre a ideia de pátria e de nação, depois sobre as desigualdades, sobre a noção de Estado, sobre a relação entre o espiritismo e a sociologia, a contribuição do espiritismo para a sociologia, o espírita e a política, o racismo, o espiritismo e justiça, feminismo e o enriquecimento. E aí nós vamos detalhar um pouquinho desses tópicos que são os principais tópicos, e a gente vai ver que o livro foi publicado em 1941, né, a primeira edição dele, e essas preocupações, esses temas aí, eram preocupações desde a época do Kardec, né, desde a época do surgimento da sociologia como uma ciência,
e eram preocupações do período em que o Emmanuel ditou esse livrinho lá para o Chico também, né? Dentro da ideia de pátria e nação, aí a gente vai ver que muitas dessas perguntas têm a ver com essa época em que esse livro foi publicado, mas que podem ser trazidas para as nossas reflexões atuais também. A pergunta 54, né? Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Então, aqui a pergunta já é feita meio que encaminhando a resposta, né? E aí o Emmanuel responde: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria. Então, essa ideia que muitos ainda têm até hoje, né, que é uma ideia nacionalista, e esse nacionalismo muitas vezes é norteado pelo orgulho, né? Com a evolução do espírito, a gente vai ver que o próprio sentimento de orgulho ele vai deixando de existir, e essa ideia de pátria, de nação exclusivista, ela vai deixando de existir também, né? Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que renasceu, né? Em que renasceu, essa palavra é importante nessa resposta. Por quê? Se a gente é espírito que reencarna, né? A gente nem sempre vai reencarnar no mesmo país, a gente nem sempre vai reencarnar junto com as mesmas pessoas, a gente nem sempre vai reencarnar nas mesmas condições. Então não se justifica essa ideia de ufanismo ou de nacionalismo exagerado, porque aquela nação, aquela pátria, ela só nos acolhe no curto período em que a gente está encarnado. Depois a gente não está vinculado a ela mais, né? Ou não deveria estar. Pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à nova era da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada não com a morte, né, no caso das guerras, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Então, essa ideia de morrer pela nação, essa ideia de, até a gente vai ver aqui, né, no Brasil, eu sou brasileiro, eu enfrento qualquer coisa, né, pela minha nação. A gente vê que essa ideia ela é muito restrita à nossa vida material, né? Ela deixa de lado a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então, para a gente ter noção disso, né, da vida do espírito como a nossa verdadeira vida eterna, a gente precisa entender que nossa verdadeira família é a família espiritual, que a nossa vida é a vida do espírito. Então, a gente não está vinculado a nenhuma pátria, a gente não está vinculado a nenhuma nação, fora do período em que a gente está encarnado. Continuando aqui, né? Como a gente viu, é uma preocupação da época. Se a gente for pensar como o livro ele foi publicado em 1941, o mundo ele estava passando por um momento muito difícil, que era inclusive uma guerra, né, que era a Segunda Guerra Mundial, mobilizada justamente por esses orgulhos nacionalistas, né? Então a gente vê o quanto isso é prejudicial à evolução humana, o culto a essa pátria, o culto a essa ideia de nação, e o quanto a gente precisa se entender mesmo com o sentimento de fraternidade universal, né? E aí ele já começa o tópico sobre as desigualdades. Aqui a gente separou principalmente 3 perguntas. Eu não vou colocar todas as perguntas aqui, eu peguei a primeira, que é a 55, porque ela traz uma noção mais geral, depois a gente vai detalhando algumas coisas. A pergunta é feita, né? A desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Quando a gente fala em desigualdade, e lá no livro dos Espíritos, no trecho sobre a lei de igualdade, lá fala sobre vários tipos de desigualdade, né? Aqui, nesse aspecto, a gente vai pegar especificamente a desigualdade social, a desigualdade do usufruto dos bens terrenos, como ele coloca aqui. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade na reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate.
Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Então, inicialmente ele vem explicar, né, isso aqui, tanto lá no Livro dos Espíritos quanto aqui, vem trazer isso. O que causa essas desigualdades sociais? A gente tem que olhar elas de um ponto de vista não exclusivo aqui da vida material. Né? Como a gente entende a lei da reencarnação, a gente sabe que em vários momentos a gente pode reencarnar numa condição de maior riqueza ou numa condição de maior pobreza, e isso depende das nossas necessidades reencarnatórias, né, em cada um desses casos. Então, o que explica as desigualdades sociais do ponto de vista da doutrina espírita? As necessidades reencarnatórias, a lei da reencarnação. O bom ou o mau uso que eu faço dessas riquezas, né, ou da própria pobreza. A gente muitas vezes entende apenas a pobreza como prova, mas na verdade lá no Livro dos Espíritos a gente vai ver que a riqueza, né, o grande acesso aos bens materiais, muitas vezes ele pode ser uma prova muito dura para o espírito também, né? E fazer o bom uso disso durante a encarnação pode resultar em vitórias espirituais muito grandes, né? E aí aqui então vem trazer a causa dessas desigualdades, como essas leis reencarnatórias, e aí coloca aqui: cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva será eliminada dos ambientes humanos. Então, a partir do momento em que os nossos defeitos eles são vencidos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, essas desigualdades elas tendem a deixar de existir. A partir do momento em que a gente aprende a ser mais fraterno, a gente vai olhar o nosso irmão em maior dificuldade e vai entender que é nossa obrigação ajudar ele. Só que isso não deve acontecer só lá quando a gente for evoluído, né? Na verdade, é um processo. A partir do momento em que a gente exercita essa fraternidade, em que a gente procura se esforçar por maiores justiças sociais e por maior igualdade nessa distribuição, tanto das riquezas quanto dos recursos intelectuais, a gente está colaborando aí para vencer esses problemas aqui na Terra. É claro que cada um tem as suas necessidades reencarnatórias, né? A pessoa que reencarna com essa prova, né, da privação material, da pobreza, às vezes de pobrezas muito extremas, ela vai passar por essa dificuldade com o objetivo de aprender. Mas isso não quer dizer que quem pode ajudar a amenizar os sofrimentos dessa pobreza não deve ajudar só porque, não, é a expiação dele, então a gente tem que deixar ele sofrer. De jeito nenhum. Né? A doutrina espírita nos oferece as ferramentas para que a gente exercite a caridade, a fraternidade em todos os aspectos. E a caridade não só não, ele é pobre, então eu vou lá doar um alimento ou dinheiro para ele. Não, né? Promover, né, os recursos para que a pessoa conquiste esses bens, né, é uma obrigação de todos nós, né? Então, não é porque a justiça da reencarnação ela explica as causas da riqueza e da pobreza que ela nos impede de auxiliar a amenizar os sofrimentos da riqueza ou da pobreza, certo? Seguindo aí, já na próxima pergunta, né, o Emmanuel vem trazer um comentário. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante a Deus. Então, se existe uma desigualdade relativa de bens, né, nas nossas sucessivas reencarnações, existe uma igualdade absoluta que é a de direitos perante a Deus e a de oportunidades. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Então, a gente ouve tanto falar nessa meritocracia e que aqui na Terra a gente entende que ela, do ponto de vista material apenas, ela não é tão justa assim, seria muito mais justo a gente pensar em meritocracia do ponto de vista da vida espiritual, né? Nas nossas sucessivas encarnações, as oportunidades que a gente tem, o nosso ponto de partida ele é o mesmo, as oportunidades que a gente recebe elas são as mesmas, né? E as possibilidades de mérito e
de conquista, elas são as mesmas. Aqui, no mundo material, a gente não pode dizer que essa meritocracia ela é real, né? Porque às vezes a gente sabe que tem pessoas que partem de pontos de partida muito desiguais. Mas, se a gente for considerar a vida espiritual, aí sim a gente pode considerar essa ideia de meritocracia, né? Além disso, ele vem na próxima pergunta, que é a 57, ele vem falar da questão das teorias, né, das lutas por tentar vencer essas desigualdades, e ele vem abordar a questão das teorias do socialismo, né? Aí ele traz a seguinte reflexão: o socialismo é uma bela expressão da cultura humana enquanto não resvala para os polos do extremismo. Conhecemos daqui, né, do mundo espiritual, os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos ou homens pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários na evolução e nenhum esforço de boa realização da Terra é indigno do espírito encarnado. Então, se a gente for pensar por esse ponto, né, todos nós devemos trabalhar para que essas dificuldades, essas desigualdades, elas sejam vencidas, né? Cada um do seu ponto, né? Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação do Evangelho, né? Então é aquela mesma ideia. A partir do momento em que o Evangelho ele se torna regra geral, a gente vê essas desigualdades tendendo a desaparecer. Então só quando todo mundo seguir o Evangelho de Jesus é que isso vai acontecer? Não. Na verdade, a partir do momento em que a gente vai lutando para vencer essas desigualdades, né, ao longo do tempo, a gente vai estar colaborando para que esse Evangelho ele seja implantado, né? As duas coisas vão caminhando juntas, né? E aí, se tiver alguma pergunta, gente, alguma observação, podem ir colocando aí nas mensagens, que a gente vai tentando acompanhar, certo? E aí, vem um outro tópico, destacando principalmente a pergunta número 58, que é a necessidade do Estado. Só para simplificar, né, o que seria esse Estado? É toda a estrutura que gerencia, né, que dirige um país, um território. Então, o Estado é toda essa estrutura que nos governa. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas, né, dos exércitos, por exemplo, que o sustentam no mundo? Então, o que é perguntado, né, que o Emmanuel responde aí, será que se justifica existir ali uma estrutura que governe cada país? Ou a gente tem que deixar tudo nas mãos da fraternidade universal para ir gerenciando tudo, né? O que o Emmanuel responde? Na situação ou condição atual do mundo, né, a gente vai ver que a maioria das perguntas, desculpa, elas são respondidas a partir disso, né, a partir da condição em que se encontrava o mundo no momento em que esse livro, em que essa obra ela foi que chegou até nós, né? Na situação ou condição atual do mundo e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas. Então, a gente ainda precisa de uma estrutura que nos governe, porque nós ainda estamos reencarnados aqui, espíritos extremamente diferentes uns dos outros, com interesses e com características muito diferentes, e numa condição ainda de espíritos imperfeitos. Então a gente ainda precisa de uma gerência, né?
bem como das classes armadas que o mantém no orbe, né? Então aqui ainda fala, nesse momento, né, o Emmanuel fala que, inclusive, essas forças armadas dentro de cada país, elas são necessárias como institutos de ordem para a execução das provas individuais, nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Então, a própria ideia de Estado, como a gente conhece hoje, e de forças armadas, elas tendem a deixar de existir a partir do momento em que a gente, né, vai pautando as nossas ações cotidianas, as nossas práticas, as nossas vivências nos ensinos do Evangelho, né? A lei ela passa a ser a própria regra de conduta pessoal, né? Que vai gerando aí essa conduta geral, né? E aí, para a gente ter uma ideia, como, falando, né, novamente do contexto em que o livro foi publicado, esse livro é de 1941. Até então, todos os estados, territórios, todos os países, eles tinham ali seu estado organizado e todos eles tinham um exército, né? Para a gente ter uma noção, passando aí para o próximo slide, alguns anos depois a gente vai ver que isso vai mudando, né? Como o próprio Emmanuel fala, que isso é uma condição transitória e que, com o passar do tempo, isso vai deixando de existir. Eu peguei essa reportagenzinha aqui, que foi de 2018, que fala do fim do exército na Costa Rica. É só um exemplo, né? 7 décadas do fim do exército na Costa Rica, uma decisão rentável, né? Então, no ano de 1948, 7 anos depois que esse livro foi publicado, o primeiro país a abolir as forças armadas, né, foi a Costa Rica. E aqui tem um comentário abaixo dessa manchete que fala: a abolição militar de 1948 permitiu ao país triplicar sua cobertura educacional e de saúde. A nação centro-americana também viu seu crescimento econômico ser impulsionado. Então a gente vai ver, né, que a partir do momento em que algumas mudanças vão sendo implantadas, que essa ideia, né, como a gente falou, a ideia de nação, a ideia de orgulho nacional e de como o Estado é estruturado e de como as Forças Armadas mantêm tudo isso engessado, né, tudo isso vai deixando de existir a partir do momento em que a gente vai cultivando, né, um convívio mais fraterno, a partir do momento em que a gente vai transformando a fraternidade mesmo para com o nosso próximo, para com aqueles outros dos outros países, quando a gente vai passando a transformar essa fraternidade em regra mesmo para a nossa existência, né? E aqui vem falar um pouco sobre a relação entre o espiritismo e a sociologia, né? E aqui ele fala, aqui eu coloquei um trecho da resposta, não é a resposta inteira, mas ele fala da relação também com as outras religiões, né? Tem o espiritismo um papel especial junto da sociologia? Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o evangelho redivivo que as religiões literalistas tentaram enumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos. Então a gente vai ver que por trazer essa nova compreensão das relações humanas, das relações entre os povos, né, entre os países, a gente vai ver que o espiritismo ele tem sim um papel nessas questões, né, nessas preocupações que são objetos, né, aí da sociologia, né? Não só naquela época, como hoje também. O próximo tópico que aparece aí é do espírita, das teorias, né, das lutas do espírita e a política, né? Qual que deve ser a nossa relação, a nossa atuação diante dessa questão que é tão cotidiana, né, que é a política. Aqui ele vem falar principalmente da ocupação de cargos políticos no exercício de funções públicas, né? Aí a pergunta 60. Como se deverá comportar o espírita perante a política no mundo? E a resposta: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais.
Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Então, basicamente, o Emmanuel vem falar. A tarefa do espírita, ela não é a tarefa do administrador público. Né? Então o espírita ele não pode ocupar cargos públicos. Ele não deve tornar isso um objetivo principal na sua existência, porque a gente sabe que quando a gente fala em política, não é só ocupação de cargos públicos, né? É possível a gente auxiliar na transformação do meio em que a gente vive por outros caminhos, por outros meios, né? Por vários outros meios. Então, o objetivo nosso não deve ser o de ocupar cargos públicos, mas sim de ajudar a transformar a nossa sociedade a partir dos meios que estão ao nosso alcance, né? E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa. O que a gente vê de forma muito triste hoje em dia é as pessoas misturando muito isso, né? Querendo transformar a gente vê muitos exemplos, né, de bancadas políticas defendendo os interesses da sociedade inteira, transformando isso, buscando defender os interesses exclusivos daquele grupo que pensa que tem uma religião igual à minha, que pensa, tem opiniões religiosas iguais a mim. Então, eu vou defender aqui esse conjunto de ideias e vou deixar para lá outros interesses que são coletivos, que são da sociedade inteira. A gente tem que ter essa noção, né, de que essa administração pública, né, que essa preocupação não deve ser exclusivista nem de religião, nem de crença, né, de algum tipo. Mas como provação imperiosa e árdua onde todo êxito é sempre difícil. Aqui o próprio Emmanuel coloca, né, cumprir bem uma função política, né, um cargo público, o êxito é sempre difícil. E aí a gente vai pegar alguns exemplos de espíritas aí no mundo, como, se a gente for pegar alguns exemplos, né, a gente pode citar dois, que foi o do Bezerra de Menezes e do Eurípides Barçanufo. Bezerra de Menezes, ele foi o equivalente a um deputado estadual. Na época ele vivia no Rio de Janeiro, né, que ainda era a capital do país, é como se ele fosse um deputado distrital. E as informações que a gente tem da atuação política dele, né, ainda no período do Império, elas são muito, muito... O cumprimento da tarefa política dele foi muito bem feito, né? Ele utilizou de toda a sua consciência espírita, né, como norte aí para exercer esse cargo público. E o outro exemplo que a gente tem é do Eurípides Barçanufo como vereador na cidade de Sacramento, né, em Minas Gerais. Então, são espíritas, são exemplos de espíritas que a gente estuda a vida deles e que a gente busca esses exemplos e que foram, né, tiveram atuação política, ocuparam cargos públicos e conseguiram fazer isso de forma bem feita também, né, de forma cristã também. Não impondo as suas ideias espíritas àqueles que estavam próximos, né, mas exercendo essa fraternidade em favor de toda a sociedade que eles representavam. Né? A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter os valores dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só se fará efetiva com bases legítimas do espírito da criatura. Então, mais uma vez, né? Nós estamos aqui na condição de espíritos imperfeitos. As mudanças, elas são graduais, né, mas elas acontecem. E a partir do momento em que a gente entende isso, a gente deve entender que a nossa busca aqui na Terra ela não deve ser por vantagens materiais. E a gente pode ter certeza que aqueles que reencarnam com tarefas no campo político, né, do ponto de vista da ocupação de cargos públicos, o campo político ele é muito grande, né, mas na ocupação de cargos públicos, a gente pode ter certeza que o uso disso para benefício próprio acarreta, né, vamos dizer assim, responsabilidades, débitos espirituais que vão levar aí várias encarnações para serem corrigidos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado.
Continuando, ainda no tema, né, do espírito e política, falando dessas responsabilidades reencarnatórias, né? O homem que guarda responsabilidades nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir. Então, as decisões tomadas pelos governantes, pelos políticos aqui na Terra, que acabam afetando a vida da sociedade inteira, esses tomadores de decisões, eles têm responsabilidades espirituais para com isso? Eles têm ali que responder pelas consequências disso? O que o Emmanuel responde? A responsabilidade de um cargo público pelas suas características morais é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Então, aqui, se a minha tarefa reencarnatória é gerenciar aqui os meus bens, já é uma responsabilidade. Agora, se eu tenho a tarefa de gerenciar o que é coletivo, e se as minhas decisões elas afetam diretamente a coletividade que eu represento, né? Então, a minha responsabilidade é maior. Daí a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, né? Antes às vezes, até faltar com a fraternidade na defesa de indivíduos, de políticos de tal ou tal inclinação aí ideológica, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Os representantes da coletividade, eles são responsáveis por aquilo que eles determinam, né? Por aquilo que eles fazem, e a gente, no nosso alcance aqui, também somos, né? O próximo tópico que o texto aborda é uma pergunta só sobre esse tema, e a gente vê que a época em que o livro foi publicado também influencia, inclusive, como essa pergunta foi feita, né? Como deveremos encarar a política do racismo? Essa pergunta é direta, né? A política do racismo, porque em muitos países, nessa época, em 1941, leis racistas, práticas racistas eram políticas de Estado. Né, a gente vai ver que havia políticas de apartheid ainda lá na África do Sul de forma oficial, nos Estados Unidos ainda de forma oficial nessa época, né, de segregação mesmo, principalmente da população negra. E aí a gente vai ver que o Emmanuel é bem contundente aí nessa resposta. Né? Se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como um erro grave que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobre o propósito nefasto de tirania e de separatividade. Mas aí, hoje em dia, não existem leis, não existem políticas de racismo oficial. Mas as práticas racistas orientadas principalmente pelo orgulho, né, pela vaidade, pelo orgulho assim do ponto de vista mais baixo possível, né? A pessoa reencarna com a pele clara, aí ela acha que isso a torna superior àquele que reencarna em um grupo diferente do seu. Né? A gente vê que isso é uma coisa muito grave, né? E também, do ponto de vista dessas explicações que o Emmanuel traz em toda essa sessão, é uma condição transitória. Né? A gente reencarna, gente, em países diferentes, com etnias diferentes, com cor de pele diferente, com hábitos, com culturas diferentes. Então não existe nada, né, que justifique um espírita ter uma prática racista. Era só uma prática de orgulho mesmo, que deve ser, sim, combatida, que deve ser fruto do nosso esclarecimento o tempo